Olá, galera! Professora Anideise aqui para mais um encontro. Nesse caso, na aula de hoje, eu quero fazer a correção do exercício da aula passada. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou tentando, mesmo com 2 aulas na semana, que foi posto para que a gente tivesse segunda e sexta, eu estou tentando o máximo não sobrecarregá-los de exercícios. Entendo a dificuldade de alguns devido ao fato de acesso, a problemas nos celulares, na internet, e também pela quantidade de outras disciplinas que vão se acumulando. E às vezes, se a gente esquece uma semana ou deixa de fazer uma semana, vai acumulando. Entendo que é um problema, é uma situação complicada para vocês, para a gente. O fato de vocês terem que ter disciplina para estudar sozinhos em casa. É tudo muito novo para todo mundo. Só que eu venho percebendo desde o começo para agora, o quanto mesmo tendo semanas em que eu nem peço muita coisa, só fico esperando vocês retornarem, que tá vindo menos participação ainda. Eu quero fazer um encontro online com vocês, quero ter esse momento, mas eu ainda preciso de um tempo para, eu acho que é uma questão pessoal, de me adaptar ao fato de que eu não vou ter nem 50% das 2 turmas. O que eu não acho correto, por exemplo, tem alunos que mostram nas 2 turmas que querem, mas não têm condições de participar. E ao saberem que tem ali uma aula e eles não podem fazer isso, não podem participar, eles vão ser excluídos. E é um sentimento que eu não quero. Mas infelizmente, em algum momento eu vou usar isso, pelo menos com aqueles que conseguem, e tentar sanar com aqueles que não conseguem de outra forma. Até porque nas próximas semanas eu quero trabalhar um assunto com vocês que na verdade é um trabalho que eu quero que vocês realizem. Então eu preciso desse contato. Voltando para o exercício, eu quero fazer essa correção aqui, questão por questão, para que não fique dúvidas, porque é um assunto que, mesmo não difícil, é um assunto que requer que eu tenha essa interação maior com vocês, certo? Então, nós vimos períodos compostos por coordenação, pedi para vocês elaborarem um mapa mental, alguns não conseguiram, e aí eu disse que quem não conseguiu fazer o mapa mental mesmo, fizesse pelo menos um resumo do assunto para que fosse fixado, ok? E aí eu tenho, a primeira questão, ele traz dois grandes períodos, na verdade, 2 trechos. E aí ele quer que nós juntemos essas orações, essas diversas orações, nesses diversos períodos, em um único período, utilizando conjunções ou qualquer outra coisa, pontuação, para fazer essa ligação. Então nós temos aí no primeiro. O urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. É o primeiro. É a primeira oração, primeiro período. O corpo do urso polar é protegido por uma camada de gordura sob a pele e por 2 espessas camadas de pelos brancos. Então, eu tenho 2 orações aí. A ideia aqui é fazer com que as 2 orações continuem, mas fazendo o quê? Uma rearrumação para que elas se transformem num único período composto. Aqui tem 2 períodos simples, nós queremos um único período composto. Como o urso polar é a palavra que se repete nas 2, né? São vistas nas 2 orações, eu não preciso repeti-la no segundo momento. Então, o urso polar é um exemplo de adaptação ao meio. O corpo do urso polar é protegido por uma camada. Essa segunda oração é a justificativa de porquê, né? Uma explicação de por que o urso polar é um animal que se adapta ao meio. Então aqui a gente tem que colocar uma conjunção que dê essa ideia de explicação. O urso polar é um exemplo de adaptação ao meio, porque é protegido por uma camada. Tá vendo que eu não coloco o urso polar? Já existe lá na primeira oração, não preciso repetir, porque a gente trabalha também coesão com isso, né? Então, é protegido, porque é protegido, pois é protegido, já que é protegido, ou que é protegido por uma camada de gordura sob a pele e por 2 espessas camadas de pelos brancos, ok? Os ursos polares são solitários. Essa é a primeira oração. Na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Então, a primeira oração diz que eles são solitários. No segundo, diz que no momento do acasalamento eles ficam juntos. Então, se é solitário, é sozinho. No acasalamento ficam juntos, então tem ideias aí em contrastes, em contradições. Seria então, os ursos polares são solitários. No entanto,
Porém, entretanto, todavia, na época do acasalamento, nos meses de abril e maio, machos e fêmeas são vistos juntos. Então, essa primeira questão não tem muito segredo. Eu tenho exemplos de períodos simples aí para serem transformados num único período composto. Essa transformação tem que ser ou pela pontuação, que nesse caso não pode ser um ponto, tem que ser uma vírgula, um ponto e vírgula, ou pela conjunção, que foi o que nós fizemos aqui. Entendendo que, ao escolher uma conjunção, a gente escolhe a relação entre as orações, ok? Na segunda questão, tem um trecho de uma reportagem, certo? Que fala sobre turista, passageiro, e aí eu vou direto para as questões. Na letra A, os substantivos turista e passageiro fazem referência ao mesmo indivíduo, aquele que em situação de lazer procura conhecer paisagens naturais de difícil acesso. Apresente uma razão para o fato de, no texto, o turista ser chamado de passageiro. Não são sinônimos, mas um é utilizado para dizer, os dois substantivos são utilizados para significar a mesma pessoa, o mesmo personagem. Qual é a justificativa que a maioria de quem me entregou acertou? É porque, nesse caso, o turista vai estar em expedições, em excursões, vai conhecer outros lugares e para isso ele vai estar se locomovendo dentro de algum transporte. Então, passageiro, porque ele não só está de passagem, mas principalmente porque ele usa um transporte para visitar os locais de turismo, tá? Cada período apresenta 3 orações. Identifique-as, lembre-se de que o procedimento fundamental para identificar uma oração é localizar seu verbo. Então, eu tenho 2 períodos. Cada período tem 3 orações, então eu tenho 6 orações aqui. A ideia é que vocês identifiquem cada uma. A dica que a própria questão deu é encontrar pelos verbos. É uma dica ótima, mas que é preciso prestar atenção que existem o que nós chamamos de locuções verbais. Ou seja, quando 2 verbos juntos, eles exercem ali a mesma função, que pode ser substituída por um único verbo. Então, eu não posso contar como 2 verbos. Se eu digo, vou trazer sua caneta. Vou é um verbo, trazer é outro verbo. Eu não tenho 2 verbos nesse sentido de ter 2 orações aí. Eu posso dizer, trarei sua caneta, no lugar de vou trazer. Ou trouxe sua caneta, se for no passado. Nesse caso, eu tenho 2 verbos, só que é chamado de locução verbal. Mas aí a ideia de procurar verbos aqui é importante para que a gente até possa identificar. Então, nós temos no percurso, o turista atravessa rios, barreiras naturais, brejos. Atravessa é o único verbo até agora. Então, eu tenho de no percurso até brejos como uma primeira oração. A partir de passa, que já é um outro verbo, já é uma outra oração. Passa por estradas de barro molhado, terrenos pedregosos, até pedregosos é onde passa. Então, é uma segunda oração. E encontra cachoeiras, mirantes, formações rochosas exóticas e construções históricas e típicas do interior. Encontra é um outro verbo e tudo isso que vai até as reticências é a terceira oração. O passageiro interage com o meio. Interage o verbo, então o passageiro interage com o meio é outra oração. Conhece a história e a cultura dos lugares percorridos é outra oração, a quinta. E leva para casa muitas fotos e experiência de vida. Leva o verbo, é a última oração, a sexta oração. É assim que se separam, são 6 orações em 2 períodos. Como estão articuladas as orações em cada período? A articulação aqui, que já é respondida na outra alternativa, se vocês prestarem atenção, é uma articulação por coordenação, ou seja, são orações que estão juntas no mesmo período, mas que mantêm sua independência, cada uma com a sua independência, por isso cada uma tem um verbo e verbos que significam diferentes, que estão ali exercendo cada um independentemente da sua função. Nos 2 períodos, apresenta-se o que o turista vai fazer na viagem. Associa esse conteúdo ao fato de as orações se articularem por coordenação. Tá vendo que já tem resposta aqui? Então, aí a gente vai trabalhar um pouco da semântica, que é o que mais me interessa nesse assunto, no sentido mesmo. Por que escolher um período composto por coordenação para falar sobre o que o turista ou o passageiro vai fazer?
Porque eu estou fazendo uma descrição. Estou adicionando, somando informações, colocando aí o que é que o turista vai fazer. Então, eu estou adicionando. Ele vai fazer isso, ele vai caminhar, ele vai encontrar, ele vai levar. Eu estou adicionando ações que essa pessoa, que esse turista vai fazer. Então, eu estou só acrescentando informações, cada uma independente da outra, que se referem ao mesmo personagem, ou nesse caso, ao mesmo sujeito. Que classificação cada uma das orações recebe em ambos os períodos? As duas primeiras orações de cada período são orações coordenadas assindéticas, porque elas só são conectadas por pontuação, não tem conjunções. E a última, que no caso seria a terceira e a sexta, são orações coordenadas sindéticas aditivas, porque eu estou só acrescentando mais uma informação. Então, as duas primeiras, ou seja, 4 dos períodos são orações coordenadas assindéticas e a última, nesse caso, a terceira e a sexta, são as coordenadas sindéticas aditivas. Aqui na terceira questão faz uma relação, né? Eu tenho algumas conjunções em cada alternativa e tenho as ideias expressas por cada uma. Ela fala muito e não diz nada. Tem a conjunção é aí. O que a gente logo pensa? A adição. É aditiva. Porque eu coloquei uma lista de conjunções. Mas ao colocar a lista de conjunções, eu deixei claro. Não se fixar ou memorizar somente as conjunções. Mas prestar atenção na ideia que as orações juntas ali vão causar com essa conjunção. Quando eu falo aqui que ela fala muito e não diz nada, você está falando. Como é que fala muito e não diz nada? Não estou adicionando informação. São ideias contrárias. Quer dizer que a pessoa... O que é que pode significar? Que a pessoa fala muito, mas o que ela fala não diz nada, não significa nada, não serve para nada. São ideias contrárias. Falar muito e não dizer nada é um contraste. Então, esse aí tá dando essa ideia de contraste, tá? Fique atento que eu estou falando. Que eu estou falando é a justificativa, é a explicação nesse caso, para que eu tenha ordenado que você fique atento. Então, essa daí é uma explicação. A água potável é escassa. Devemos, pois, usá-la com parcimônia. Então, com cautela, com precaução. Eu estou concluindo, é uma conclusão. É o pois aí, que é também muito usado para a explicação. Mas é usado para a explicação antes do verbo da segunda oração. Quando é usado depois do verbo, olha aí. Eu tenho água potável é escassa. Devemos, pois. Devemos o verbo depois, coloca o pois. Eu estou aí, logo devemos, portanto devemos, por isso devemos. Eu estou concluindo que se a água é essencial, eu preciso usar com cautela. Essa substância não só alivia os sintomas, mas também auxilia em sua prevenção. Essa daí é que é aditiva, é a adição. Eu estou mostrando, eu estou adicionando, somando outra informação ao que essa substância pode fazer, tá? E a última é um provérbio, né? Um provérbio chinês. Quer a faca caia no melão, quer o melão caia na faca, o melão vai sofrer. Escreva com suas palavras um possível significado. Nesse caso aqui tem duas alternativas, só que o resultado de qualquer uma dessas duas alternativas vai dar no mesmo. O melão vai ser cortado, vai sofrer. Quer ele caia na faca, quer a faca caia nele. A ideia é essa, de que existem opções que não são escolhas. Qualquer uma delas trará o mesmo resultado. Qualquer uma delas vai dar no mesmo. Então, talvez o provérbio chinês seja usado, esse provérbio seja usado na China, para indicar que a pessoa nem tem muita alternativa. Porque qualquer uma das opções que foi proposta a ela, dão o mesmo. O resultado vai ser a mesma coisa. Certo? O método pode ser diferente, mas vai dar o mesmo resultado. E aí, qual é a conjunção presente? Que sentido ela expressa? A conjunção é esse que às vezes a gente confunde porque
parece o verbo querer, mas não é o verbo querer, é uma conjunção mesmo, que nesse caso aparece nas duas orações. Por que está indicando essa alternância? Lembra quando eu falei de orações coordenadas alternativas, que a oração vem em duplicidade? Aliás, a conjunção vem em duplicidade, ela vem nas duas ou três orações. É nesse caso. E essa alternativa aí é de alternância mesmo, tanto faz um quanto o outro, dá na mesma, certo? Então, eu espero que o assunto tenha ficado mais fácil, que vocês tenham compreendido. E, de novo, aqueles que não entenderam, quiserem entender, me procurem, que eu vou tentar outra forma de explicá-los, mesmo nessa distância, mesmo nessa dificuldade que nós temos, para que a gente consiga aproveitar um pouquinho dessas aulas, mesmo com tudo isso que está ao nosso redor, tá? Eu tento o máximo até onde a minha limitação humana consegue entender, até porque eu estou vivendo essa realidade junto com vocês, de formas diferentes, com cobranças diferentes, mas a mesma realidade. E estamos juntos aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudá-los, mas eu preciso também da ajuda de vocês, da participação de vocês. Não deu para fazer essa atividade? Tenta depois fazer, ou não desiste, mesmo que não tenha tido como fazer essa, faz as próximas. Eu vou passar um trabalho em grupo, não dá para fazer em grupo porque é muito difícil nesse momento, sem ver, articular qualquer coisa. Eu vou dar outras opções para que vocês possam ser incluídos, para que haja uma inclusão maior de todos vocês, ok? Até a próxima!